A casa era imensa, de muros altos e janelas sempre fechadas. Ali, uma família rica vivia cercada de luxo, mas também de desconfiança. Nenhum estranho permanecia por muito tempo, exceto uma jovem que havia sido contratada como babá. Seu nome era Ana. De aparência simples, modos discretos e olhar sempre baixo, conquistou rapidamente a confiança das crianças. Elas a adoravam. Com ela, riam, aprendiam canções antigas e até comiam escondidos doces que a mãe não permitia. Mas entre os adultos da casa, o clima era diferente. A mãe das crianças, elegante e exigente, aceitava a presença da babá apenas por necessidade. Sempre a olhava com certo ar de superioridade, como se lembrasse a cada instante que Ana era apenas uma funcionária. Faça seu trabalho e não ultrapasse seus limites, costumava repetir. Ana acatava em silêncio, sem jamais levantar a voz. Mas havia algo nela que despertava curiosidade. Um ar de mistério, como se escondesse uma história que ninguém conhecia. Certa tarde, enquanto brincava com as crianças no jardim, a manga do vestido de Ana escorregou, revelando parte do ombro. A mãe, ao passar pela varanda, congelou ao ver o que parecia ser uma marca estranha em sua pele. Não era uma cicatriz comum. Era um desenho marcado como um símbolo antigo, quase como se fosse um selo. A mãe aproximou-se intrigada. "O que é isso no seu ombro? Onde conseguiu essa marca?" Ana, assustada, puxou a manga do vestido rapidamente. Seu rosto ficou pálido e os olhos marejados denunciavam que aquele segredo era maior do que poderia explicar em poucas palavras. O silêncio dela só aumentou a tensão. A mãe insistiu, agora em tom mais duro. "Responda, o que essa marca significa?" As crianças observavam confusas, sem entender o peso daquele momento. E Ana, com a voz embargada, disse apenas uma frase curta que faria o coração da mãe gelar. "Essa marca é a razão pela qual eu nunca deveria estar aqui." O jardim mergulhou em silêncio. E todos sabiam. A vida naquela casa jamais seria a mesma depois daquela revelação. A mãe das crianças, chamada Beatriz, não conseguia tirar os olhos da babá. Aquela marca no ombro de Ana não era apenas uma cicatriz qualquer. Era um símbolo, inconfundível, que Beatriz já havia visto antes, em um retrato antigo da família, guardado em um álbum que quase ninguém conhecia. O coração de Beatriz disparou, mas ela não quis demonstrar na frente das crianças. Com a voz firme, ordenou: "Entre, agora." Ana obedeceu em silêncio. As crianças tentaram intervir, mas Beatriz as conteve com um gesto autoritário. No interior da casa, as duas ficaram frente a frente, cercadas pelo silêncio pesado das paredes luxuosas. "Explique-se", exigiu Beatriz, cruzando os braços. Ana abaixou o olhar, respirando fundo, como se carregasse um peso de anos. E então, lentamente, começou a falar. "Essa marca não é uma escolha. Não é uma tatuagem. Eu nasci com ela. Desde pequena, minha avó dizia que era um sinal, uma marca que só aparece em pessoas ligadas a uma antiga linhagem desta cidade." Beatriz franziu a testa, incrédula. "Está insinuando que tem alguma ligação com famílias como a minha? Isso é ridículo." Mas Ana ergueu os olhos marejados e continuou. "Eu não estou insinuando nada. Eu sei, porque a mesma marca estava no corpo da minha mãe, antes de desaparecer misteriosamente quando eu ainda era criança." As palavras caíram como um raio. Beatriz sentiu as pernas enfraquecerem. Aquilo confirmava suas lembranças. A foto antiga, escondida em um baú, onde uma jovem parente distante exibia o mesmo símbolo. Sua mãe. Quem era ela? Perguntou Beatriz, agora mais trêmula que firme. Ana respirou fundo e com a voz embargada respondeu: "O que nunca me contaram com clareza é que minha mãe e a senhora eram da mesma família." Beatriz ficou imóvel, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. A babá humilde que cuidava de seus filhos podia ser, na verdade, sua própria sobrinha perdida. Beatriz sentou-se lentamente na poltrona da sala, como se suas pernas já não suportassem o peso da revelação. Seus olhos fixos em Ana pareciam buscar respostas que há anos haviam sido enterradas. "Você está dizendo que é minha sobrinha? Isso é impossível. Minha irmã, ela morreu quando ainda era jovem e não tinha filhos." Ana fechou os olhos, lágrimas escorrendo discretas. "Ela teve sim. Eu sou a filha dela. Só que ninguém quis aceitar. Fui criada por uma avó doente, longe da cidade, longe de qualquer direito.
como se fosse uma mancha que precisava ser escondida. O coração de Beatriz disparava. Imagens esquecidas começaram a ressurgir. Sua irmã mais nova desaparecendo misteriosamente, a família comentando sobre um escândalo que nunca poderia vir à tona, e o silêncio pesado que pairou sobre todos desde então. Ana continuou, a voz firme apesar das lágrimas. A senhora nunca se perguntou por que eu aceitei esse trabalho de babá? Eu não vim por dinheiro. Vim para ver de perto quem eu realmente sou. E quando as crianças sorriam para mim, era como se eu finalmente tivesse encontrado o lugar que roubaram da minha mãe. Beatriz sentiu o chão girar. Olhou ao redor da sala luxuosa, as paredes cobertas por retratos da família. E de repente tudo lhe pareceu frio, vazio. Se isso for verdade, por que só agora? Por que nunca disse nada? Ana respirou fundo, suas mãos tremendo. Porque eu sabia que ninguém acreditaria em mim. Eu era só a filha esquecida de uma história que todos tentaram apagar. Mas quando a senhora viu a marca, não havia mais como esconder. Um silêncio mortal tomou conta da casa. Beatriz, pela primeira vez, não tinha palavras. Tudo o que restava era encarar a jovem diante dela. E a verdade que, de repente, batia à porta do passado que jurara manter enterrado. E enquanto isso, no andar de cima, uma das crianças escutava escondida atrás da porta, prestes a ser a primeira a levar aquela revelação adiante. O silêncio da sala foi interrompido por um pequeno rangido no andar de cima. Beatriz ergueu os olhos assustada e percebeu, tarde demais, que uma das portas estava entreaberta. Era Lucas, o filho mais velho. Ele observava tudo, escondido, com o coração acelerado. Quando a mãe subiu correndo as escadas, já era tarde. Os olhos do menino estavam marejados. Mãe, a Ana é da nossa família? É isso mesmo? Beatriz congelou. Ela jamais quis que os filhos crescessem em meio a segredos ou escândalos. Mas agora, diante da inocência de Lucas, não havia como negar. Filho, isso é complicado, tentou dizer, mas a voz falhou. Ana se aproximou devagar, ajoelhou-se diante do menino e colocou a mão em seu ombro. Eu não queria que você soubesse assim, mas sim, Lucas. Eu sou parte de vocês. Só que durante muitos anos, tentaram me apagar da história. O menino a abraçou com força, surpreendendo até mesmo a mãe. Se você é da família, então devia estar aqui desde sempre. A gente não escolhe quem ama. E eu já te amava antes de saber disso. Beatriz levou a mão à boca emocionada. As outras crianças, atraídas pelo choro do irmão, logo apareceram e se juntaram ao abraço. Ana, tomada pela emoção, sentiu lágrimas escorrerem livremente. Vocês não sabem o que isso significa para mim. Eu sempre sonhei em ter um lugar. E talvez, finalmente, eu tenha encontrado. Beatriz observava a cena sem conseguir mover-se. Era como se a verdade que ela tanto temera tivesse se transformado, diante de seus olhos, em algo muito maior. Uma chance de redenção. Mas no fundo sabia que aquilo não seria fácil. Se a sociedade descobrisse que a babá humilde era na verdade sangue da família rica, o escândalo seria inevitável. E naquele instante, Beatriz percebeu. Não estava apenas diante de uma revelação íntima. Estava diante de uma decisão que mudaria o futuro de todos. Naquela noite, o silêncio da mansão foi quebrado pelo barulho da porta principal. O pai das crianças, Eduardo, chegava do trabalho. Homem de negócios, sempre sério, acostumado a controlar tudo ao seu redor. Ele entrou na sala e encontrou Beatriz sentada, visivelmente abalada. As crianças já estavam no quarto, e Ana permanecia em pé, próxima à escada, como se aguardasse o inevitável. O que está acontecendo aqui? Perguntou Eduardo, percebendo a tensão no ar. Beatriz respirou fundo. Suas mãos tremiam. Eduardo, precisamos conversar. É sobre a Ana. Ele franziu o senho. A babá? O que tem ela? Algum problema com as crianças? Ana então deu um passo à frente. Seu olhar estava firme, mas sua voz carregava emoção. Não é sobre o trabalho. É sobre quem eu sou. Eu não deveria estar aqui apenas como babá, porque eu sou parte desta família. Eduardo riu, incrédulo. Parte da família? Isso é um absurdo. Beatriz, o que ela está dizendo? Beatriz, com lágrimas nos olhos, confirmou em voz baixa. É verdade, Eduardo. A marca que ela carrega é a mesma que minha irmã tinha. Ana é filha dela. O sangue dela é o nosso sangue. O silêncio caiu como um trovão. Eduardo ficou paralisado, sem acreditar.
Olhou para Ana, depois para a esposa, como se esperasse que aquilo fosse uma piada cruel. Isso não pode ser verdade, murmurou, passando a mão pelo rosto. Ana se aproximou e com coragem ergueu a manga do vestido, revelando novamente a marca em sua pele. Essa cicatriz nasceu comigo. É o selo da nossa família, um traço que não se pode apagar. Eu não escolhi carregar isso, mas aqui estou. Vocês podem me rejeitar de novo, mas não podem negar a verdade. Eduardo sentiu o coração acelerar. Ele conhecia aquela marca. Desde jovem ouvira histórias antigas sobre a linhagem de sua esposa. Histórias que a elite fazia questão de manter em segredo. Beatriz enxugou as lágrimas e encarou o marido. O que faremos agora, Eduardo? Continuaremos escondendo? Ou vamos, pela primeira vez, reconhecer quem ela é de verdade? Eduardo ficou em silêncio, dividido entre o peso da tradição e a força da verdade que se impunha diante de seus olhos. E Ana, firme, completou: não estou pedindo riqueza. Só quero aquilo que tiraram de mim e da minha mãe, o direito de existir sem ser apagada. O silêncio na sala era sufocante. Eduardo caminhava de um lado para o outro, como um leão enjaulado. Seu rosto endurecido mostrava que lutava contra algo maior do que o orgulho, o medo do escândalo. Vocês não entendem o que isso significa, disse ele, a voz grave. Se essa história sair daqui, a família inteira será alvo de comentários, de fofocas, de manchetes. Nossos sócios, nossos negócios, tudo ficará manchado. Não podemos permitir isso. Ana o encarou firme, sem baixar a cabeça. Então, para proteger a imagem da família, é melhor continuar me enterrando viva? Fingir que não existo? Eduardo tentou reagir, mas Beatriz interveio com firmeza. Eduardo, não podemos mais viver de mentiras. Por anos carregamos o silêncio sobre minha irmã. E agora, diante da filha dela, vamos cometer o mesmo erro? O marido fechou os olhos, respirando fundo. Parecia lutar contra a própria consciência. Mas antes que pudesse responder, passos ecoaram na escada. Era Lucas, novamente. Ele desceu decidido, trazendo nas mãos um desenho que havia feito minutos antes. No papel, havia retratado Ana de mãos dadas com ele e os irmãos, todos dentro da mesma casa. Mostrou o desenho ao pai e disse com a inocência que cortava como faca: se ela é da nossa família, por que não pode ser reconhecida? O Senhor sempre me ensinou que família é o que temos de mais importante. As palavras do menino atravessaram Eduardo como flechas. A rigidez em seu rosto começou a se desfazer. Ele olhou para Ana, para Beatriz e depois para o próprio filho, e pela primeira vez não tinha argumentos. Ana, emocionada, deixou escapar uma lágrima. Eu nunca pedi nada. Só queria poder ser olhada nos olhos, sem sentir vergonha, sem sentir que existo errado. Eduardo, com a voz mais baixa, finalmente murmurou: talvez seja a hora de encarar a verdade. Beatriz respirou aliviada, mas ela sabia. Se Eduardo aceitasse Ana, não haveria como esconder da sociedade. E a revelação que até agora estava contida dentro daquelas paredes, estava prestes a explodir para o mundo lá fora. Não demorou muito para que a revelação saísse das paredes da mansão. Uma vizinha, que vira parte da cena pelo portão entreaberto, espalhou o comentário pelas ruas mais rápido do que qualquer jornal. Em poucas horas, os boatos já corriam. A babá humilde é, na verdade, sangue da família rica. Dizem que ela carrega uma marca na pele, igual à irmã desaparecida de Beatriz. Se for verdade, todo o prestígio deles vai desmoronar. No dia seguinte, nos cafés e salões de beleza, o assunto era apenas um: Ana. Alguns comentavam com desprezo: imagina só, misturar uma criada com a linhagem dos poderosos. É uma vergonha. Outros, no entanto, reagiam de forma diferente. Se isso for verdade, é uma injustiça que tentaram esconder por tanto tempo. Essa moça tem direito a reconhecimento. Na escola das crianças, até os colegas começaram a perguntar: sua babá é sua tia de verdade? Como assim? Lucas, firme como a mãe nunca esperou, respondia sem medo: ela não é só babá, ela é parte da nossa família. E vou defender isso. Beatriz, ao ouvir relatos, percebeu que o escândalo era inevitável. A cada comentário, a pressão aumentava. E Eduardo, preocupado com os negócios, chegou a sugerir: talvez devêssemos mandar Ana embora antes que a situação piore. Mas dessa vez, Beatriz não se calou. Mandar embora?
Depois de tudo? Não, Eduardo. Se o mundo vai falar, que fale com a verdade. Porque eu não vou repetir o erro de apagar minha irmã, nem a filha dela. Ana, que ouvia da porta, sentiu o coração estremecer. Durante anos, vivera escondida, com medo de não ser aceita. Agora, finalmente, alguém a defendia, ainda que isso custasse o prestígio da família. O escândalo crescia, mas no meio do caos, uma coisa era certa: a verdade já não podia mais ser enterrada. O salão do clube mais exclusivo da cidade estava lotado. Era ali que a elite se reunia para tomar decisões, comentar escândalos e ditar o que era aceitável ou não. Naquela noite, todos esperavam ansiosos. Beatriz e Eduardo haviam sido chamados para esclarecer os rumores sobre a babá. Ana foi convidada a ir também, mas não como funcionária. Dessa vez, era a própria peça central do julgamento social. Quando entrou no salão, vestindo o mesmo vestido simples de sempre, todos os olhares se voltaram para ela. Alguns cochichavam em deboche, outros encaravam com curiosidade. Eduardo mantinha o rosto fechado, enquanto Beatriz caminhava firme ao lado da sobrinha. O presidente do clube tomou a palavra. O que circula pelas ruas é grave. Dizem que esta jovem, que trabalhava como babá, afirma ser parte da família de vocês. É verdade? O silêncio foi pesado. Eduardo hesitou, mas Beatriz deu um passo à frente. Não apenas afirma, é a verdade. Ana é filha da minha irmã desaparecida, e a prova está em sua pele. A marca que carrega desde o nascimento, a mesma que corria no sangue de nossa família. Murmúrios tomaram o salão. Alguns riram em descrédito, outros arregalaram os olhos em choque. Foi então que Ana, com as mãos trêmulas, ergueu a manga do vestido e mostrou a marca no ombro diante de todos. A sala mergulhou em silêncio. Era impossível negar. Aquele símbolo era conhecido por muitos dos mais antigos ali presentes, um traço hereditário que identificava a linhagem da família. Um dos homens mais arrogantes da elite não resistiu. Mesmo que seja sangue, continua sendo criada. Pobre, como pode querer ocupar o mesmo espaço que nós? Ana ergueu o olhar, desta vez sem medo. Sua voz saiu firme, atravessando o salão. Eu nunca pedi espaço na mesa de vocês. Só pedi o direito de existir sem ser apagada. O que me torna digna não é o luxo, nem a fortuna. É a verdade que carrego, e ninguém aqui pode negar. O silêncio foi absoluto. Até os que riam não tiveram coragem de rebater. Naquele instante, a babá humilde não parecia pequena. Ela parecia maior que todos os que a julgavam. Beatriz, com lágrimas nos olhos, completou. Se querem me afastar por reconhecê-la, que façam isso. Mas eu não vou negar a minha família mais uma vez. O salão estava dividido. Alguns ainda zombavam, mas outros, especialmente os mais velhos, que conheciam os segredos antigos, abaixaram a cabeça em respeito. E pela primeira vez, Ana não se sentia invisível. Sentia que, de alguma forma, começava a escrever sua própria justiça. O salão ainda estava dividido entre olhares de deboche e de espanto. Ana permanecia firme, com a marca exposta em seu ombro, enquanto Beatriz tentava conter as lágrimas. Eduardo, silencioso, parecia cada vez mais abalado. Foi então que uma voz fraca ecoou do fundo da sala. Eu posso confirmar o que ela diz. Todos se voltaram. Uma senhora idosa, apoiada em uma bengala, caminhava lentamente em direção ao centro. Alguns a reconheceram de imediato. Dona Helena, antiga governanta da família, que havia trabalhado para eles décadas atrás, antes de desaparecer misteriosamente. Ela parou diante de Ana, seus olhos marejados de emoção. Eu estava lá, no dia em que sua mãe partiu. Estava grávida, assustada, sem apoio, e juraram que a fariam desaparecer para proteger o nome da família. Eu mesma a vi fugir e vi a marca em seu ombro, a mesma que agora carrego na memória. Essa jovem é filha dela. É sangue desta casa. Negar isso é negar a própria história. O salão mergulhou em silêncio pesado. A revelação atravessou cada olhar, cada coração. Os que antes riam, agora abaixavam a cabeça, constrangidos. Ana sentiu as pernas tremerem. Correu até a idosa e segurou suas mãos, chorando. A senhora conheceu minha mãe? Dona Helena acariciou seu rosto com ternura. Conheci. E posso dizer sem medo, você tem os mesmos olhos que ela. Eu guardei esse segredo por muito tempo.
Mas hoje, diante de todos, não podia mais calar. As lágrimas escorreram pelo rosto de Beatriz. Eduardo, tomado por vergonha, finalmente se levantou e disse em voz trêmula: "Chega de silêncio. Chega de esconder. A verdade está diante de nós. Ana não é apenas a babá, é parte desta família. E a partir de hoje, será reconhecida como tal." O salão explodiu em murmúrios. Alguns aplaudiram discretamente. Outros apenas encararam em silêncio, conscientes de que estavam diante de algo maior que preconceito ou tradição. Estavam diante da justiça do sangue e da verdade. Ana, com lágrimas escorrendo, abraçou Beatriz e Dona Helena. Pela primeira vez, sentiu-se inteira. E, diante da elite que tentou apagá-la, ergueu o rosto com dignidade. O silêncio que se seguiu à revelação não era de desprezo, mas de reverência. A elite, acostumada a decidir quem tinha valor e quem não tinha, agora se via diante de uma verdade impossível de negar. A babá simples era herdeira de uma história que tentaram apagar. Ana não precisava de joias, vestidos caros ou títulos para provar quem era. A marca em sua pele não era apenas símbolo de sangue, mas de resistência. De alguém que, apesar da rejeição, nunca deixou de existir. Beatriz a abraçou diante de todos, lágrimas escorrendo livremente. Eduardo, pela primeira vez sem orgulho, declarou em voz firme: "De hoje em diante esta casa não terá mais segredos. Ana será reconhecida como parte da família. Não importa o que digam lá fora." Alguns aplaudiram, outros apenas abaixaram a cabeça, mas uma coisa era certa: a verdade finalmente havia vencido. Ana, emocionada, olhou para o salão e disse: "Durante anos fui invisível, mas aprendi que ninguém pode apagar quem carrega dentro de si a força da verdade. Eu não vim para tomar nada de vocês, apenas para lembrar que dignidade não se nega." Naquele instante não era mais a babá falando. Era uma mulher inteira, resgatada, digna, que finalmente ocupava o lugar que sempre lhe pertenceu. E assim, o escândalo que começou como sussurro terminou como lição. Porque todos entenderam que não se deve julgar pelo uniforme, pela função ou pela aparência. Muitas vezes, o que parece pequeno carrega dentro de si uma grandeza que ninguém imagina. Chegamos ao fim dessa história emocionante e queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Que Deus abençoe você e a sua família poderosamente. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque postamos vídeos novos toda semana. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar e deixe nos comentários ideias de histórias que você gostaria que a gente trouxesse aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.